Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Ideias em Curso. Eu sou o professor Zé Maria e hoje a gente vai falar sobre matéria orgânica. Essa videoaula é importante para os alunos do Fundamental 2 e do ensino médio. Então, vamos começar. Ciências, compreendendo os conceitos básicos das ciências. Matéria orgânica no solo. A matéria orgânica, ela tem um papel importante nas características físicas, químicas e biológicas do solo e tem sido realçado por diversos pesquisadores, referenciando-a como o mais importante indicador de qualidade do solo. Bom, esse texto eu tirei do documento 97 de 2004 do pesquisador da Embrapa, Luiz Fernando Carvalho Leite. Então a gente vai entender essa grande importância que a matéria orgânica tem dentro do solo e entender o que é matéria orgânica. Ela faz parte, ela melhora a macroestrutura do solo por meio da formação de poros no solo. Então a formação desses poros faz com que a água possa infiltrar mais rapidamente, o ar possa circular mais rapidamente dentro da estrutura do solo e vários organismos, como por exemplo minhocas, bactérias, fungos, etc., possam estar presentes e crescer dentro dessa estrutura, interagindo fortemente com ela, alterando o solo de uma maneira mais produtiva. E também ela serve, facilita a reserva de nutrientes disponíveis às plantas. Então, a gente ouve falar muito do adubo NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes. E por que macronutrientes? Porque as plantas utilizam em maior quantidade. Então, nitrogênio, fósforo e potássio, além do cálcio, do magnésio. E também a gente tem uma infinidade de micronutrientes, o boro, o manganês, o próprio alumínio, que em excesso pode causar toxicidade, e tantos outros elementos químicos que fazem com que as plantas possam se desenvolver melhor. E a matéria orgânica, ela facilita, a estrutura do solo, melhora a estrutura do solo, facilitando essa absorção pelas raízes desses macro e micronutrientes. Bom, aqui tem uma imagem, mostrando um solo de cor escura, que é uma característica dos solos orgânicos, onde tem a matéria orgânica decomposta. Veja que aqui ele é um solo grumoso, é como se fosse vários bolinhos, facilitando aí a penetração das raízes, a penetração de água, a penetração do oxigênio e tantas outras coisas. Então, o solo poroso, ele é um solo que tem uma estrutura boa para que as plantas possam se desenvolver, bem como os organismos que faz parte da vida no solo. A matéria orgânica do solo refere-se à fração orgânica presente no solo, composta por resíduos de plantas e animais e em diferentes estágios de decomposição, que desempenham várias funções vitais, no solo, contribuindo para a sua fertilidade, estrutura e saúde. Então, a matéria orgânica, a gente lembra, de uma videoaula anterior, que as substâncias químicas, elas são divididas em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. A substância orgânica, basicamente, são aquelas que tem carbono e hidrogênio em suas moléculas. Tendo carbono e hidrogênio, você pode quase afirmar, uma probabilidade de quase 100% de que é uma matéria orgânica. E se ela tiver carbono, hidrogênio e oxigênio, aí você já pode ter uma certeza ainda maior. Além de carbono, hidrogênio
E o oxigênio, você também tem o nitrogênio, que faz parte, né, que são os 4 elementos químicos mais abundantes nos seres vivos e, consequentemente, na matéria orgânica. Matéria orgânica, o nome orgânica, né, lembra o quê? Organismo. Então, tudo que é vivo e que um dia morreu, né, ele passa a ser chamado de matéria orgânica. A matéria orgânica do solo é definida em 3 principais constituintes. A parte viva, que contém a biomassa dos organismos do solo, né, micro-organismos, raízes das plantas, etc. Né? Biomassa quer dizer a massa de seres vivos, né, que compõem o solo ou que morreram ou que parte deles, né, morreram. O material de recente deposição, né, resíduos de organismos, plantas ou animais, rico em carboidratos, proteínas e lipídios. E também material umificado, né, transformado em humus, em estágio avançado de decomposição. Então, quando a matéria orgânica ela começa a ser decomposta, né, que no popular a gente chama de apodrecer, e a partir de determinado tempo ela vai ficando com uma coloração escura e quase que você não vai identificar mais as partes que constituía essa matéria orgânica. Então ela está chegando na produção do humus, né? que é esse estágio avançado de decomposição e que é um excelente adubo, né, orgânico para as plantas. Bom, aqui a gente tem uma imagem de um desenho de 3 solos, né? Do livro aí da professora Ana Primavera, que é engenheira agrônoma, né? E aqui tem um solo completamente adensado, duro, né, como a gente disse, e que a infiltração de água aqui vai ser prejudicada, como também a oxigenação desse solo. Consequentemente, é um solo que as raízes das plantas não vão poder sobreviver muito ou em um pouco espaço de tempo. Isso faz com que a planta não cresça suficientemente, porque é um solo compactado, adensado. Aqui um solo com a camada de grumosa, né, com a camada de orgânica, né, onde veja que nessa camada aqui a água pode infiltrar, né, o oxigênio pode infiltrar e as raízes das plantas podem aproveitar esse espaço aqui para se desenvolver. Nessa parte aqui a gente já vê que é um solo adensado e que vai dificultar aí o desenvolvimento da planta. Nessa outra figura aqui, né, a figura 3, veja que o solo está completamente estruturado, né? Os poros são bastantes, então aqui pode a água infiltrar rapidamente, o oxigênio também. Aqui vai existir uma quantidade enorme de micro-organismos, que é a vida do solo, fazendo com que as raízes das plantas possam absorver melhor os nutrientes e com isso faz com que as plantas possam se desenvolver melhor, tá? Aqui uma outra imagem, né, do lado esquerdo aqui, onde em 7 minutos a mesma quantidade de água do lado esquerdo e lado direito. Aqui no lado esquerdo ela consegue se infiltrar no solo rapidamente, porque é um solo mais orgânico, um solo mais granulado, né? Já desse lado de cá, a água leva 244 minutos para se infiltrar, ou seja, aqui a quantidade de matéria orgânica é menor, o solo é um pouco mais adensado, dificultando essa infiltração de água e deixando essa água pouco disponível aí para as raízes das plantas, né? E aqui uma imagem quando o solo ele é bem estruturado, veja que as raízes se desenvolvem bem, podendo ir buscar água e nutriente em um espaço muito grande dentro desse solo. Com certeza que esse solo é um solo que tem bastante matéria orgânica, né? A água aqui disponível, nutrientes também disponíveis, e isso faz com que a planta possa se desenvolver melhor. Bom, o que é que a matéria orgânica e a água no solo interferem na macroestrutura, né, desse solo? Com a matéria orgânica, a água infiltra-se melhor no solo,
né? Ficando com mais disponibilidade para as plantas. Também é uma retenção de água no solo. A água é envolvida dentro da matéria orgânica, criando ali um reservatório de partículas de água para que as raízes possam absorvê-la, né? E com isso, tanto uma melhor infiltração e uma melhor retenção de água no solo vai favorecer a fotossíntese, né? Por quê? Lembrando que a planta precisa de água, gás carbônico e luz, né, para produzir glicose e oxigênio. Então, que são os resultados da fotossíntese. Então, para que a fotossíntese aconteça, precisa ter essas três coisas. Aqui no Nordeste, a gente tem luz praticamente 12 horas por dia, né? A gente não precisa se preocupar muito com isso. E o gás carbônico, que é um gás que está provocando o efeito estufa, também está em excesso no ambiente e a gente não precisa também se preocupar com ele, né? Porque ele vai existir, tanto água, tanto gás carbônico e luz tem bastante. O fator limitante aqui é a água. E aí a gente precisa de técnicas agrícolas, né, que possa garantir essa água um número maior de horas no solo. Então, quanto mais tempo a água passar no solo, enquanto tiver luz, a planta vai realizar a fotossíntese. Quando você irriga a planta no final do dia, né, essa água, a depender do seu solo, ela pode ser perdida, né, porque assim que acabar a luz, a planta não vai fazer fotossíntese, mesmo tendo água e gás carbônico suficiente ao final do dia. Então, o ideal é você aguar a planta durante o dia, principalmente nas primeiras horas, né, desde que você tenha técnicas, né, de manter essa água no solo, como, por exemplo, a cobertura morta, né, onde uma pequena camada de folhas cobrindo toda a área do solo pode fazer com que esta água fique o dia todo disponível para a planta, né? Evitando que você faça outras irrigações, né, com isso economizando água e garantindo uma melhor produtividade na fotossíntese para as plantas, né? E o que é fotossíntese, né? Vamos aqui relembrar rapidamente o que a gente já comentou. Então, de uma maneira bem resumida, a gente tem que a fotossíntese é a produção de glicose, né, que é o principal produto da fotossíntese, é o carboidrato glicose, e liberando o gás oxigênio para o ambiente. Então, ela acontece em duas etapas, né, que é a etapa fotoquímica e a etapa química. Na etapa fotoquímica, né, o nome já está dizendo foto, né, luz, tem a presença de luz. Então, aqui entra água, a luz solar, essa molécula de água é quebrada, o oxigênio é liberado para o ambiente. Então, o oxigênio que a gente usa na respiração, ela é proveniente da molécula de água. Além disso, é produzido energia, né, em forma de ATP e NADPH2, que são duas moléculas energéticas, que é produzida aqui na fase fotoquímica, para ser usada na outra fase, que é a etapa química, onde não usa a energia da luz, mas usa energia acumulada nas moléculas de ATP e NADPH2, com a entrada de gás carbônico, e a partir daí se produz a glicose, que é o carboidrato, que é o principal produto da fotossíntese, né? E lembrando que essa glicose e o oxigênio, eles são usados na respiração de todos os seres vivos, ou pelo menos em 99% dos seres vivos que usam a respiração aeróbica. Na respiração anaeróbica não se usa oxigênio, mas se usa a glicose como fonte de energia, né? E aqui, né, a gente já está finalizando aquela equação clássica, né, da fotossíntese, onde 6 moléculas de gás carbônico com 12 moléculas de água em presença de luz vão produzir uma molécula de glicose, 6 moléculas do gás oxigênio e 6 moléculas de água, tá? Então, essa é a equação química da fotossíntese. Bom, gente, era isso que a gente teria que trabalhar hoje. Aqui a gente tem as referências bibliográficas, né, do material, e a gente espera que vocês tenham
aprendido alguma coisa, né, ou tudo, e sempre que precisar você volta a esse vídeo para ver as informações, ok? Então, até a próxima e fique aí em paz.